Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, então, nós daremos início às apresentações da noite. Hoje teremos 5 apresentações. Vou abrir aqui a minha para vocês. Enquanto isso, enquanto a gente não chega no horário, eu vou começar aí tendo a presença de todos, né? Confirmar a presença. Então, para que a gente tenha todos os integrantes das equipes, possa ter uma noite produtiva, né, quanto às apresentações dos trabalhos. Vamos lá. Pamela, já vi que está presente. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom. A Beatriz também. A Letícia também. A Raíssa. Isso eu não vi aqui. Mas a gente tem 2 integrantes da equipe. Ok. O Cláudio, eu vi que estava aí conectado também. O Uriel, ou a Uriel, me perdoem, tá? Mas eu vi que estava conectado também. A Maísa, não. Mais 2 integrantes da equipe. O Pedro, não. O Rafael, também não. E o Matias, também não. E o Gabriel, onde está o Luiz Eduardo? O Luiz Eduardo está aí. E o Caian, não, mas tem um integrante da equipe, ok. Nós teremos hoje na sala, depois eu vou explicar para vocês certinho, tá? Mas hoje nós teremos a presença de 2 avaliadores, tá? O José Luiz, pelo que eu vi, ele já está presente aí, José. Quiser abrir teu microfone só para... Okay. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E a Ana Paula. E a Ana Paula também vi que já está conectada. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Depois eu vou dar um minutinho para vocês se apresentarem, tá? Depois que eu fizer a abertura da noite de hoje, aí vocês podem se apresentar. Nós teremos uma avaliadora, a professora Natália. Ela não estará online, mas ela irá fazer as avaliações posteriormente. Então, isso eu refriso depois. O Caian acabou de entrar, então já temos um integrante da equipe 4, da 4ª apresentação da noite. A Raíssa, ok, Raíssa, vou ver aqui. Tá, meu nome não é Franco, tá, gente? Meu nome é Adrian. Isso tá como Franco em função da reserva da sala, que foi feito pelo coordenador de TI do Felipe, tá? Mas o meu nome é Adrian. Então, vamos lá. Agora entrou o Rafael também, então já tem os integrantes das equipes aí quase todas formadas.
A ordem das apresentações vão ser as mesmas que estão lá no site? Exatamente, eu já repasso as ordens para vocês, tá? Mas é a equipe, vamos lá, é a equipe 081, primeiro, da Pamela, né? Foi a Pamela que me perguntou isso? Isso, aham. Ah, você é a primeira a apresentar, Pamela. Em segundo, Ok. é a Beatriz, a Letícia e a Raíssa. Em terceira apresentação da noite, o Cláudio, o Loriel e a Maísa. A quarta apresentação, o Gabriel, o Luiz e o Caian. E a quinta apresentação, o Pedro, o Rafael e o Matias. Então vamos lá, gente. Vamos abrir oficialmente a noite de hoje. Hoje é a quinta noite de apresentação, né? As apresentações começaram na semana passada, na segunda-feira da semana passada. E essa semana a gente dá continuidade com as apresentações. A FEBIC, tá? A Pamela aqui me fez uma pergunta, eu respondo na sequência, Pamela, tá? Só vou fazer a abertura e aí a gente vai respondendo. A FEBIC, Feira Brasileira de Iniciação Científica, promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região, busca promover importantes conceitos educacionais ao estimular a realização e execução de projetos científicos. Na busca da solução de problemas cotidianos, do pensar criativo e inovador, da utilização de novas tecnologias, da percepção do meio ambiente, da sustentabilidade e principalmente do conhecimento. Para esta edição, considerando todo o cenário, né, em que vivemos e pensando na saúde e bem-estar de todos os participantes, a FEBIC se reinventou ao lançar esta quinta edição, em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já eram feitas de forma presencial. Palestras, oficinas, apresentações culturais, além das apresentações e avaliações de projetos. Agradecemos a presença e o esforço de todos por estarem aqui. Assista agora a uma mensagem da equipe da coordenação, que vem trabalhando incansavelmente e voluntariamente, né, para que esse momento se tornasse realidade. Olá, participantes da Quinta FEBIC, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonatas Facchini e sou coordenador cultural da Quinta FEBIC. Gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês e dizer que estamos imensamente honrados com a presença de todos, mesmo que de uma forma diferente este ano, de uma forma virtual. Tenho certeza que cada um de vocês são merecedores por estarem aqui e fizeram trabalhos maravilhosos. Eu espero que aproveitem esse momento de integração, de socialização que a FEBIC lhe proporciona. Um forte abraço e boa FEBIC! Então, essas foram algumas palavras do Jonatas. Eu vou relembrar algumas das regras aí de como, né, para o bom andamento das apresentações da noite. Tá, então, lembrando que as apresentações de hoje são todas da categoria 3, que é ensino médio, né, ou ensino técnico concomitante, ou estudantes que concluíram o ensino médio e que foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 avaliadores. No caso, nós temos já o José aí, a Ana Paula, tá? E a Natália, ela fará a avaliação posteriormente. Tá? Então, ela vai fazer a visualização dos vídeos, vai fazer, e depois ela vai fazer a avaliação. Tá?
Ressaltamos que caso haja interrupção da conexão com um avaliador durante a apresentação ou questionamento, nós iremos aguardar até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais avaliadores. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo assim um prejuízo, né, ao projeto que realizou a apresentação. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e adições e ter a resposta aos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. As avaliações, então, pela banca examinadora, serão feitas sob os seguintes critérios. No critério de conhecimento, serão avaliados os conhecimentos teóricos a respeito do assunto, a segurança e convicção nos resultados, a solução dos problemas levantados. No critério de pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e o objetivo proposto, a revisão da literatura, a fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, o impacto social ou ambiental ou econômico, criatividade e a inovação, e o relatório sucinto da pesquisa. No critério de apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza, a oralidade da apresentação, a objetividade na apresentação e a organização da apresentação. Os vídeos têm, em média, 6 minutos. Tá? Após a apresentação do vídeo, a equipe, tá, terá mais 5 minutos para realizar qualquer consideração, tá, ou colocação, complementação da sua apresentação do vídeo. Ok? Importante, os microfones devem estar, permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para as questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações, ou problemas técnicos, tá? O chat pode ser utilizado durante todo o momento aí. A presença dos estudantes é obrigatória em todo o momento da apresentação. Haverá uma lista de presença para emissão do certificado. Caso o estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deverá dar continuidade. No caso de projetos individuais, nós daremos 2 minutos para reconexão. Caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante, tá, se retornar, ele é colocado como última apresentação da noite, tá, e caso não retorne, a gente tentaremos verificar uma remarcação da apresentação do projeto. O uso da câmera ligada será obrigatório para os estudantes que comentarem e responderem possíveis questionamentos, tá? E também nos 5 minutos após a apresentação do vídeo, certo? Então, eu vou dar a palavra agora, vamos começar pelas damas, né? Então, vamos pela Ana Paula. Ana Paula, cidade, a sua formação, né? Fique à vontade. Eu só peço que abra a câmera, né? Para a gente poder deixar tudo certinho gravado, tá, Ana? Ok, só um minutinho que eu vou ativar a câmera, então. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Ah, então tá bom. Estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Então tá joia. Bom, muito prazer, eu sou a professora Ana Paula, sou da cidade, eu sou de Americana, né, mas eu trabalho na ETEC de Hortolândia, por isso que eu fiz a inscrição, né, pela ETEC de Hortolândia. Sou nutricionista, então sou professora do curso técnico em nutrição e dietética e tenho mestrado em saúde coletiva.
E é um prazer imenso estar participando, né, da FETESP, FETEPS. Eu já participei uma vez em São Paulo como avaliadora, e agora realmente essa modalidade à distância é bem diferente, mas vai dar tudo certo e a gente sempre se adequa, a gente dá um jeito, né? Já dei uma olhada nos trabalhos e são trabalhos muito bons. Vamos ver a apresentação, estou ansiosa, tá bom? Então, obrigado, Ana. Eu deixo com você, José. Fique à vontade também para se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou José, eu sou da Nicarágua, eu sou médico de formação e eu tenho mestrado em bioquímica e atualmente sou doutorando do departamento também. Eu faço pesquisa com bioquímica e biologia molecular, estudando os genes flagelares de Trypanosoma cruzi. Espero que tudo dê certo hoje e escutar os trabalhos legais que vocês vão apresentar. Obrigado. Então, obrigado, José, né? Obrigado, Ana, mais uma vez. Tá? Vou agora responder a pergunta da Pamela, né? Como é que vai funcionar a apresentação do vídeo? Pamela, nós iremos agora, então, justamente o seu trabalho é o primeiro, né? Eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Vou compartilhar o vídeo com todos os presentes. Após a apresentação do vídeo, você terá 5 minutos para fazer suas considerações e colocações finais. E após esses 5, se utilizar os 5 minutos, né? Então, após esse tempo, os avaliadores poderão, tá? Não é obrigatório, tá? Mas os avaliadores poderão fazer qualquer consideração ou questionamento. Tá? Os avaliadores terão 5, cada avaliador, entre pergunta e resposta, tá? Terão 5 minutos, ok? Pamela, acho que eu esclareci a tua... Era exatamente isso, se você ia apresentar ou se eu teria que apresentar o vídeo, que eu fiquei com... Tá, sou eu que vou apresentar, pode ficar tranquilo. Então, obrigada. Caso alguma equipe tenha algum material para apresentar após a apresentação do vídeo, tá? Esse material poderá ser compartilhado pelo aluno apresentante, ok? Então tá, então vamos dar início à apresentação da Pamela de Souza, com orientação da professora Vera Lúcia e do Daniel Verde. A Pamela, que é de Rio do Sul, né, de Rio do Sul, com o trabalho da análise cinemática do movimento tridimensional em trajetórias de aclive e declive e plano na ecoterapia. Olá, meu nome é Pamela de Souza, eu sou estudante do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Santa Catarina, e meu projeto é a análise cinemática do movimento tridimensional em trajetórias de aclive, declive e plano na ecoterapia. Eu sou orientada pela Vera Lúcia Freitas Panis e co-orientada pelo Daniel Verde da Morente. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a ecoterapia. Eco vem de cavalo e terapia vem de tratamento. Ou seja, a ecoterapia é um tratamento realizado através do cavalo para gerar ganhos físicos, mentais e sociais para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. O cavalo é utilizado por conta do movimento tridimensional. Esse movimento é gerado no dorso do animal por conta do seu passo ser simétrico, diagonal e rítmico. Este movimento vai ser 95% semelhante a caminhar humano, levando movimentos para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Dada a importância deste movimento e do resultado que ele gera nos nossos praticantes e a influência que ele tem de acordo com cada trajetória realizada, a gente pretende analisar a influência de diferentes trajetórias do movimento tridimensional de indivíduos na ecoterapia. Para isso, a gente vai obter resultados de movimentações geradas em aclive, declive e plano.
Além disso, a gente vai analisar cada um desses dados através de um software, para assim a gente ter resultados de onde esse movimento gera maiores impulsos ou menores, né? Por exemplo, numa trajetória, ou em que determinada trajetória ele vai gerar maiores movimentos, para que assim ele sirva de subsídio científico para os profissionais da saúde determinarem qual trajetória eles devem tomar de acordo com cada praticante de ecoterapia. Para isso, a gente vai utilizar duas trajetórias. Aqui a gente vai falar de trajetória A, que é composta por 5 metros de aclive, 5 metros de plano e 5 metros de declive, totalizando em 15 metros de trajetória total. E a trajetória B é uma trajetória com 15 metros e ela é totalmente plana. Esse estudo vai ser realizado no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, nas dependências do projeto de extensão Ecoterapia Aliança contido lá. Para isso, a gente vai utilizar um dispositivo em 18 voluntários, sendo eles 9 masculinos e 9 femininos, e esse dispositivo contém 3 acelerômetros. Um deles vai ser localizado na cabeça, o outro vai ser localizado no meio do externo, e outro vai ser localizado no sacro. Nesse dispositivo, a gente vai avaliar cada um dos eixos do movimento tridimensional, que são os eixos X, Y e Z. Depois que a gente coletar cada um dos dados gerados em cada um daqueles eixos, a gente vai colocar eles num software para analisar o valor RMS de cada um deles. O software vai ser o GNU Octave. Nele, a gente vai pegar e vai analisar cada um dos movimentos, em cada um dos eixos, em cada uma das trajetórias, comparar as duas trajetórias entre si, ver qual delas gera maior movimento. Aí, assim, a gente vai realizar um valor médio entre todos estes dados, né, para a gente ter uma média dos dados, e depois olhar um desvio padrão entre eles para que a gente consiga ser o mais exato possível. A gente ainda não conseguiu realizar os experimentos por conta da pandemia que nos impediu e do local onde a gente realizaria o estudo no Instituto Federal Catarinense não estar disponível e nem os voluntários que seriam alunos da mesma instituição. Mas a gente imagina que os maiores movimentos vão ser gerados quando a pessoa e o cavaleiro estão descendo, né, em declive, por conta do maior equilíbrio que ela precisa ter, então ela vai se tensionar melhor para obter maior equilíbrio e assim ela vai gerar maiores movimentos. A gente espera que o nosso trabalho possa servir de subsídio científico para os profissionais da saúde tomarem decisão de qual trajetórias eles vão utilizar de acordo com cada patologia e de cada deficiência, com a quantidade de estímulos, né, que cada pessoa necessita. E a gente também pretende realizar outros estudos, outros trabalhos nessa área, e também a gente quer muito que a gente possa colaborar com outros projetos e com outras capacitações de profissionais nesta área. Então, Pamela, eu deixo agora aberto para você fazer qualquer comentário adicional que você queira. Eu acho que é algo que é bem válido, né, que eu acabei não comentando ali no vídeo, eu achei que não seria pertinente ali, né, porque a gente tem o resumo e tudo mais, mas a parte do comitê de ética, né, que a gente vai respeitar todas as normas do comitê de ética, tanto humanos quanto animais, e a gente ainda está sob submissão, a gente ainda está sendo avaliado pelo comitê de ética, a gente ainda não foi aprovado, mas até final do ano agora a gente espera que tá tudo certo. Deixa aberto o meu espaço agora para alguma dúvida ou alguma coisa assim, a gente já vai incrementando. Perfeito, então, Pamela, os avaliadores, né, fiquem à vontade, não existe ordem para questionamentos, tá? Então, fiquem à vontade e qualquer questionamento ou consideração que vocês queiram fazer. Pamela, primeiramente quero parabenizar muito, né, pelo trabalho, achei fantástico, uma ideia excelente e uma metodologia muito bem aplicada, achei muito interessante mesmo. E a minha pergunta só é a seguinte, vocês ainda vão realizar, vai ter tempo para você realizar esse projeto?
Sim, como eu tô só no segundo ano, né, do ensino médio, a gente ano que vem eu vou estar no terceiro, então eu vou estar na finalização do projeto. Ano que vem eu ia dar uma continuidade, eu ia ter aplicar melhor ele, né, talvez direcionar um pouquinho mais. Ali essa finalização eu não vou conseguir fazer. Mas assim que voltar, a gente pretende voltar agora em 18 de janeiro, a gente quer fazer, né, a coleta dos dados, que a gente já tem tudo selecionado, tudo certinho. É só fazer, já analisar, e daí a gente já pretende dar continuidade. Eu quero continuar ele na graduação, pós, para aprofundar bem nessa área. Muito legal. Parabéns, viu? Obrigada. Excelente trabalho. Olá, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Ficou muito legal. Eu tinha duas perguntas. A primeira é que você explicasse para nós hoje em dia que tipo de doenças é utilizada a ecoterapia. E o segundo que eu queria te perguntar é que como você acha, o que você pensa para, por exemplo, levar essa terapia, caso seja eficiente, para as pessoas que não têm recursos ou que moram em regiões urbanas, o que você acha disso? Ok. Então, essa área de, por exemplo, indicar, né, qual seria a deficiência para essa prática. Essa prática ela é muito ampla, praticamente quase todas as pessoas podem praticar, tendo ou não deficiência, né? Ela é indicada para muitas coisas, ansiedade, depressão, não precisa ser necessariamente algo físico, né? Pode ser qualquer tipo. Única coisa que acontece, você precisa passar por uma orientação médica, né? Essa é a parte onde os médicos vão entrar, eles vão analisar para ver se não vai ter nenhum risco para aquela pessoa, né? Porque ela pode, por exemplo, as pessoas que possuem ataques epiléticos, essas coisas assim. Pode acontecer de ter um ataque durante as sessões e a gente não conseguir controlar, por exemplo, né? Então, precisa passar por um exame médico, fazer toda aquela triagem, e é muito específico de cada pessoa. Então, eu não consigo te dizer, exatamente isso. Mas é muito amplo, praticamente todas as pessoas podem fazer, é muito difícil as pessoas que não podem mesmo fazer. E a questão de levar para áreas urbanas, né? E Rio do Sul, ali, ela não é uma área muito urbana, porém é uma cidade pequena. E ali a gente faz esse projeto, um projeto de extensão em parceria com a APAE de Rio do Sul. É totalmente gratuito. A APAE, ela disponibiliza todos os profissionais da saúde, né, que já tem lá na instituição deles, e o Instituto Federal ali dá o local e também os animais, né, o equitador. Então, assim, a maioria dos locais que tem essa prática são gratuitos. Quando não são gratuitos, agora a gente tem uma lei de que o SUS, né, o sistema de saúde, quando tem aqueles planos, enfim, precisa cobrir as práticas ecoterápicas. Então, já está muito mais fácil esse acesso às pessoas que não têm esse recurso. O que falta mesmo é informação, né? Faltam muitas pesquisas, muitas especializações nessa área. É uma área que ainda está sendo estudada. Entendi. Muito obrigado. Parabéns. Nada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Pamela. Obrigado aos avaliadores. Vamos para o trabalho agora da Beatriz, da Letícia e da Raíssa. Os impactos positivos da bioimpressão na medicina. Tá? A Beatriz, a Laíssa e a Raíssa, né, que tem como orientadores a Luanda e a Ana Carolina, são de Guaratinguetá, estado de São Paulo. Os impactos positivos da bioimpressão na medicina. Oi, eu sou Letícia. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Raíssa. Nós somos estudantes do segundo ano do ensino médio do Colégio Fênix, aqui em Guaratinguetá, São Paulo, e hoje nós iremos apresentar brevemente o nosso projeto científico de pesquisa. Nossa professora orientadora é a Luanda Campos. A bioimpressão é uma tecnologia revolucionária que surgiu no ano de 2000 e por meio dela é possível produzir tecidos e órgãos através de uma impressora 3D.
Além disso, é possível imprimir um órgão que irá executar as mesmas funções e terá a mesma eficiência de um órgão natural, elaborado a partir das próprias células do paciente. Segundo a nossa entrevistada, a doutora Janaína Darnosec, que essa tecnologia possui grandes chances de futuramente apresentar muitos benefícios à sociedade. Além disso, o objetivo geral do projeto é analisar os próprios impactos positivos que a bioimpressão pode gerar na medicina, mostrando como o maior reconhecimento do tema é capaz de cooperar em pesquisas e também de auxiliar pessoas que demandam de estruturas biológicas ou para desfrutar de uma experiência de vida um pouco melhor. Sendo assim, a relevância do trabalho baseia-se no desenvolvimento da bioimpressão no mundo, visando a possibilidade desse processo tecnológico colaborar na diminuição das filas de espera do SUS, visto que, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, foi divulgado que 45 mil pessoas estão nessa fila. Portanto, essa nova tecnologia pretende acelerar esse procedimento e proporcionar uma melhor qualidade de vida dos usuários. Dessa forma, a bioimpressão pode impactar de modo a visar uma queda do número de pessoas carentes por um transplante, diminuindo assim as filas e reduzindo os riscos de rejeição. Ademais, pode auxiliar no treinamento dos estudantes de medicina, proporcionando a esses um aprofundamento sobre cada órgão. O intuito do nosso estudo foi analisar como a bioimpressão pode ser uma solução para a fila de transplante de órgãos no futuro. E, além disso, informar as pessoas dos progressos científicos, quais, consequentemente, abalam o contexto atual e futuro. É importante ressaltar que os nossos métodos e resultados cabem única e exclusivamente à nossa amostra. Foram utilizados 3 métodos para a coleta de nossos dados. Contamos com o auxílio de 3 excelentes profissionais que tornaram o nosso trabalho possível. A doutora, pesquisadora e fundadora da BioEdTech, Janaína Darnosec, Alessandro Queiroz, e fundador da startup Combitech, e o doutor em cirurgia cardiotorácica, fundador da startup Tissue Labs, Gabriel de Gouri. Foi criado também um usuário no Instagram, onde tivemos o intuito de informar e interagir com pessoas interessadas na bioimpressão. Discutimos a cada post um assunto relacionado ao tema. Para a coleta de dados, utilizamos a aplicação de questionários digitais, produzidos por nós, os próprios autores do trabalho. De acordo com as pesquisas e os questionários, reunimos uma grande quantidade de informações, tanto factuais quanto subjetivas. Como a Beatriz tinha citado, realizamos análises do nosso público a partir de 2 questionários, um para a família e outro para os alunos. Estes possuem uma faixa etária de 13 anos até 18 anos. Assim, é importante pontuar os resultados da pesquisa. A princípio, analisamos as respostas com base na identidade de cada um, o gênero, com relação aos alunos, a maioria do sexo feminino. Já nas famílias, a maioria das respostas foi realizada por homens. Agora, uma análise sobre a percepção dos resultados em relação a todas as perguntas feitas. 5 pontos serão foco. Primeiro ponto. Então, é perceptível que a bioimpressão é uma área inovadora e os alunos que estão diante de um meio que dispõe de certo conhecimento promove essa discrepância, embora estes estejam conectados aos assuntos científicos, assim também elevando os índices perante o conhecimento referente à bioimpressão. Segundo ponto, é importante ressaltar que tanto os alunos quanto os familiares apresentados na pesquisa possuem boas condições financeiras. Assim, eles estão mais vinculados na área científica. Desse modo, os adultos estão tão bem conectados com as inovações tecnológicas, mas não tanto quanto os alunos. Terceiro ponto. Os resultados apontaram que ambos validam a bioimpressão, depositando crédito e confiança nessa tecnologia. Quarto ponto. Há também uma valorização na área da bioimpressão, já que a maioria do público-alvo apresentou-se confiante na diminuição da fila do SUS se a bioimpressão fosse uma prática adotada. Quinto e último ponto. Nosso público também confia na capacidade da bioimpressão em melhorar a vida dos animais, tendo em vista que os testes em animais são prejudiciais para eles, promovendo cegueiras, alergias e até mesmo a morte. É importante pontuar também que 80% dos países ainda admitem essa exploração. Então, com o investimento certo na bioimpressão, essa ação seria detida. Uma rápida e sucinta ressalva das entrevistas, as quais
proporcionaram informações concretas e válidas com profissionais de excelência. Estes citaram inúmeros impactos positivos da bioimpressão, notando que a tecnologia pode se tornar cada vez mais convencional, evoluindo para diversas áreas e possivelmente evoluindo para questões globais. Portanto, com a realização de todas essas etapas, foi possível concluir que a bioimpressão deve receber alto investimento de empresas que visam diminuir a fila do SUS, ou seja, o futuro. Obrigada pela atenção. Então, deixamos livre agora para comentários, né, a Beatriz, a Letícia e a Raíssa. Primeiramente, boa noite, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, a gente quer fazer uma pequena ressalva sobre o nosso trabalho. Bom, o nosso trabalho vai muito além do que apresentamos em nosso vídeo. Vai muito além da nossa metodologia, da análise de dados e dos resultados que conseguimos obter. Envolve muitas pesquisas e força de vontade, além de, claro, o auxílio de excelentes profissionais da área. Eles nos mostraram quão abrangente é a bioimpressão e a glorificação que a mídia tem sobre a bioimpressão. A bioimpressão é vista para a mídia como uma solução para a maioria dos problemas relacionados à genética, transplantes de órgãos, enfim, o que um dia realmente vai ser. Mas agora, a bioimpressão ainda está em fase de testes. Ela surgiu no início dos anos 2000. Então, ela ainda precisa de muitos testes para averiguar sua eficácia. Então, é preciso desconstruir essa imagem. Por isso, vamos explicar de forma sucinta como ocorrem as etapas para a bioimpressão. Para que a bioimpressão ocorra, é necessário uma bioimpressora, que é semelhante a uma impressora 3D, porém utilizando recursos biológicos, como esferoides, células, hidrogéis, biomoléculas e biomateriais. Mas antes de tudo isso, é necessário um pré-processo, um projeto, onde definimos que tipo de tecido vai ser impresso, o tamanho, enfim. Após isso, a bioimpressão segue seu rumo e deposita as células, o hidrogel e tudo que tem que ser feito. A última etapa é definida como pós-processamento e é nela que ocorre a maturação do tecido ou do órgão bioimpresso, dependendo do que seja desejado. Para que isso ocorra, é necessário o emprego dos hidrogéis, entre outros bioreatores, que vão transformar a matéria-prima, aquela matéria bruta, em um produto final, podendo ser um órgão ou um tecido. Ou seja, esses bioreatores são de extrema importância para o desenvolvimento da bioimpressão. É importante ressaltar também que tanto as etapas citadas pela Bia e pela Letícia, elas geram questões éticas, as quais coagem as empresas a pesquisarem, a analisarem melhor sobre o desenvolvimento do produto bioimpresso. Logo, foram criadas fiscalizações e regulamentos para que diminuíssem as chances de eventuais prejudicados e erros. Agradecemos muito a sua atenção. Ok. Meninas, Beatriz, Letícia e Raíssa, obrigado pela apresentação. Deixo livre agora para os avaliadores, né, qualquer questionamento ou comentário. Olá, boa noite. Então, muito interessante seu trabalho. Eu fui ver no Instagram, já estou seguindo a página. Eu tenho duas perguntas conceituais e uma mais levezinha. Qual que é o principal impedimento? Mas deixa eu fazer um comentário antes. Fui demais, peraí. Eu queria comentar que o caminho da ciência é assim, você, antes de começar qualquer projeto, tem que ler a literatura, e o outro caminho que vocês fizeram também, além da leitura, é a entrevista com as pessoas que são especialistas. Eu acho que isso foi perfeito que vocês fizeram. Esse é o caminho da ciência e do método científico. Então, eu quero perguntar se vocês, nessas entrevistas que vocês tiveram, perguntaram o seguinte: por que, hoje em dia, qual que é o impedimento
que tem para não ir na clínica, para não se desenvolver na clínica. Eu queria saber se vocês perguntaram ou se vocês sabem aí durante as suas leituras. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é as questões éticas que vocês falaram, é verdade, mas a bioimpressão ela tem uma vantagem com respeito aos transplantes. Eu queria saber se vocês sabem qual que é. E a terceira pergunta, que é mais uma questão de se vocês vão continuar pesquisando sobre o assunto. E o meu comentário final, que é respeito a que vocês têm uma riqueza de informação. Eu acho que se vocês planejam para o futuro continuar na área, vocês vão se dar bem. E, aliás, se vocês continuam com o caminho que vocês têm agora, que entrevistaram pessoas e uma sugerência que eu faria é que vocês peguem essa informação, vocês podem começar na sua prefeitura, na Secretaria de Saúde, a informação das pessoas que estão na fila do SUS e buscar qual que é a causa do transplante, por que vamos fazer esse transplante, e vocês podem fazer um pouco de epidemiologia, conhecer as causas dos transplantes, mas isso sem abandonar a bioimpressão, né? Isso pode ser um projetinho paralelo. Então, essas são as minhas perguntas. Obrigado. Em resposta à primeira pergunta, muito obrigada por ter feito, inclusive. A gente acredita que a bioimpressão ela é uma coisa mais de futuro. É um futuro a médio prazo. Até agora, os israelenses só conseguiram fazer um coração de 3 centímetros, mas por conta de a gente vai pegar a célula tronco de uma pessoa, então isso vai diminuir as rejeições, mas por conta dos órgãos, eles ainda não terem funções tão perceptíveis ainda, como, por exemplo, o rim, que é um dos órgãos mais difíceis de conseguir fazer a bioimpressão, e o cérebro também, isso dificulta muito a ter o transplante nas clínicas por enquanto. Essa foi a primeira pergunta. Vocês querem responder as próximas? Bom, em relação à segunda pergunta, que você perguntou sobre a vantagem que a bioimpressão tem sobre a fila do SUS, é que nas nossas pesquisas a gente viu muitos casos, como eu disse até na apresentação, de acordo com a Associação de Transplante de Órgãos, são milhões de casos de pessoas que estão esperando nessa fila. Então, nas nossas pesquisas e na nossa entrevista com a Janaína, a gente percebeu que muitas pessoas, sim, adquiriam, se tivessem a possibilidade, gostariam de adquirir o órgão bioimpresso ou o tecido por conta de não precisar esperar na fila de transplante de órgãos do SUS, porque é uma fila imensa. Inclusive, a gente fez 2 questionários com pessoas aqui da nossa cidade e uma de Lorena, que é uma cidade aqui do lado, e as 3 pessoas responderam para a gente que sim, que adquiririam esse órgão, esse tecido bioimpresso, porque já estão aguardando há muito tempo na fila de transplante de órgãos do SUS e não estão recebendo o atendimento que eles gostariam. Então, essa foi de acordo com as nossas pesquisas. Bom, agora relacionando com a terceira pergunta, você perguntou se a gente quer continuar pesquisando. Bom, o nosso trabalho já foi entregue, mas a gente não pretende parar de alimentar o Instagram. Cada hora vão surgindo temas novos para serem tratados, a gente até se impressiona com isso, de como a bioimpressão é uma área muito maior do que a gente imaginava, que pode influenciar em muitas coisas, de coisas simples aos testes dos animais, os órgãos, pode-se produzir carne por meio da bioimpressora, diminuindo assim a emissão de gases por efeito estufa, entre outras coisas. Então, a gente pretende sim continuar pesquisando. Eu, particularmente, me apaixonei pela área. Eu não imaginava que ia ser algo tão sensacional como é. E surgiu como um tema diferente. A gente fala, nossa, a gente nunca viu ninguém falando sobre. E é um tema sensacional. É uma proposta que eu quero seguir quando eu for fazer uma faculdade. Eu penso em fazer algo relacionado à biotecnologia, talvez me especializar em genética, para trabalhar, porque é algo muito sensacional e que vai ser o futuro. Só fazendo uma ressalva sobre o futuro que a gente está falando, é de 20 a 25 anos, entre esse prazo, com os investimentos necessários, a bioimpressão será um destaque no futuro.
Então, gente, eu acho que vocês já tiveram biologia e seguramente vocês escutaram isso na pesquisa que vocês fizeram. Mas o principal impedimento, e isso eu vou falar porque a minha área é bioquímica e biologia molecular. O principal impedimento é que para você transformar essas células, que são células maduras, falando das células induzíveis, né? Para você transformar as células maduras em células pluripotenciais, você precisa colocar um conjunto de genes que vão fazer essa célula ir para ser pluripotencial. Só que, para colocar esses genes, você utiliza vírus. E muitas vezes esses vírus, eles são retrovírus, ou às vezes pode ser adenovírus, dependendo do tipo de estratégia que você usa. E esses vírus podem se inserir no genoma. E eles se inserem de forma aleatória, eles se inserem em qualquer canto do genoma. E se você insere um gene num lugar que é errado, ele pode causar câncer. Então, até agora, apesar que tem outras estratégias, utilizando moléculas de RNA, utilizando transfecção com proteína, etc, 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 que é uma área que está crescendo bastante para levar isso para a clínica, até agora esse é o principal problema, o risco de desenvolver câncer a causa de desinserção desses genes. Então, esse era o meu comentário final. Obrigado, parabéns pela pesquisa. Bom, meninas, eu não tenho pergunta nenhuma, só quero parabenizar pelo trabalho, que foi excelente. Vocês, dá para perceber que realmente pesquisaram, gostaram muito, né, de pesquisar e de trabalhar com esse tema. Dá para ver que tem paixão aí, né, no que vocês estão apresentando e que vocês gostaram. Então, acho que o José já fez perguntas excelentes para vocês e deu para perceber mais ainda o quanto vocês estão por dentro e gostando do tema. Então, parabéns. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada. Então, obrigado, tá? A Beatriz, a Letícia e a Raíssa pela apresentação. Obrigado a Ana e ao José pelos comentários e questionamentos. Dando continuidade à apresentação, então vamos para a terceira apresentação da noite de hoje, com o Cláudio, o Loriel e a Maísa. O Loriel está por aí. A Maísa. O grupo todo está aqui, a Maísa ela é co-orientadora. Ah, ok. Tá. Eu vou colocar a apresentação e depois vocês terão 5 minutos para qualquer consideração. Tá? A caracterização do perfil epidemiológico dos acidentes causados por animais peçonhentos no município de Uberlândia, Minas Gerais. Uma pesquisa de 2014 a 2018. Então, com a apresentação do Cláudio, do Loriel e da Maísa, com as orientadoras, a Débora e a Maísa, de Uberlândia, Minas Gerais. O projeto é intitulado como Acidentes por Animais Peçonhentos no município de Uberlândia, Minas Gerais, uma análise epidemiológica, quinquênio de 2014 a 2018. Os pesquisadores envolvidos no projeto são Cláudio Ferreira Nogueira e Loriel Henrique Nogueira Alves, orientados pela professora Débora Cristina de Oliveira Silva Nunes. Nós somos pesquisadores na iniciação científica do Grupo de Estudos, Pesquisas e Inovações Tecnológicas, GPIT, da ESEBA/UFO, e bolsistas da Iniciação Científica do Ensino Médio, CNPq. Ao decorrer do vídeo, iremos responder sobre alguns questionamentos, além de falar sobre a pergunta da pesquisa, os objetivos, a metodologia, os resultados obtidos e a conclusão do grupo. Então, o que são animais peçonhentos? Animais peçonhentos são aqueles que produzem sua peçonha através de uma glândula especializada. Essa peçonha vai ser injetada na vítima através de um aparelho inoculador. Esse aparelho inoculador se difere de acordo com o animal. Portanto, para os escorpiões temos os aguilhões, para as abelhas os ferrões, para as serpentes as presas e para as aranhas as quelíceras. E por que eles atacam as pessoas? A primeira causa diz respeito à invasão do homem no habitat desses animais. Eles entram em contato e, como uma forma de se defender, os animais peçonhentos atacam as pessoas.
A segunda causa é pelo desmatamento. Qualquer alteração no habitat desses animais fazem com que eles sigam para a zona periurbana ou urbana, facilitando que ocorra casos de acidentes. E a última é sobre a deposição irregular de lixo e manutenção de entulhos próximos às casas, que criam lugares propícios para a moradia e reprodução de animais peçonhentos. E por que é importante estudar sobre os animais peçonhentos? Primeiramente pela grande quantidade de casos ocorrendo pelo Brasil, ainda mais intensamente na região sudeste do país. Outro ponto importante é a carência de informação por parte da população. Foi escolhido o município de Uberlândia justamente pela falta de informação sobre os animais peçonhentos. Os acidentes com animais peçonhentos podem trazer diversos tipos de complicações, além de que podem levar ao óbito. Portanto, o trabalho se mostra relevante para tentar diminuir o número de casos de alto risco. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar os casos de acidentes causados por animais peçonhentos registrados no município de Uberlândia, Minas Gerais, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, e traçar o perfil epidemiológico. A metodologia foi dividida em duas partes, a parte teórica e a parte de análise dos dados. Para a parte teórica, foi seguido um cronograma que ajudou na delimitação de datas para a produção dos diários de bordo e textos semanais, além do grupo GPIT oferecer minicursos para ajudar no trabalho. Ao começo da parte de análise de dados, buscamos caracterizar nossa área de estudo. Foi estudado o município de Uberlândia, localizado no estado de Minas Gerais, no sudeste do país. Caracterizada a área de estudo, seguimos para a análise de dados. Os dados foram obtidos através da orientadora que comunicou com a Prefeitura de Uberlândia e recebeu os dados secundários de acidentes com animais peçonhentos. Os dados foram decodificados e analisados segundo o método de pesquisa observacional, quantitativo descritivo, longitudinal e retrospectivo. Assim, foram construídos gráficos, tabelas, mapas e imagens para auxiliar no entendimento dos resultados. Em geral, o sexo mais acometido pelos animais peçonhentos é o sexo masculino. Porém, se formos separar por cada animal peçonhento, as mulheres vão estar com a maioria dos casos em abelhas, aranhas e escorpiões. Já na faixa etária, a mais acometida foi a dos 18 aos 60 anos. Com relação ao lugar onde mais ocorrem os ataques, foi na zona urbana. O tempo entre a picada e o atendimento varia muito, mas na maioria dos casos, os pacientes chegaram nas 3 primeiras horas após o ocorrido. A maioria dos casos foram considerados leves e moderados, com poucos casos graves. Na maioria dos casos, não foi necessário utilizar soroterapia. Nos mapas, podemos ver quanto prevalece os casos relacionados a escorpiões, seguido de serpentes, aranhas e, por último, abelhas. Com relação aos anos, podemos ver que nos primeiros anos tivemos maiores índices de acidentes e, com o tempo, foram regredindo. Já nos meses, o que mais ocorre os acidentes são os meses mais chuvosos do ano. Em relação aos setores, no caso das abelhas, o setor com mais casos foi o leste, com 21 casos. Das aranhas foi o sul, com 26. Escorpiões foi o setor central, com 262 casos. E serpentes foi o setor oeste, com 41 casos. As principais partes do corpo acometidas pelas abelhas foram cabeças e membros superiores. Nos outros 3 animais, aranhas, escorpiões e serpentes, foram membros superiores e inferiores. As manifestações locais estavam na maioria dos casos, com dor e edema. Já as sistêmicas teve menos casos, mas seus principais sintomas foram vagais e neuroparalíticos. As complicações foram poucas em ambos os casos, locais e sistêmicas. Com base nos resultados apresentados, podemos perceber que foi possível descrever o perfil dos acidentes causados por animais peçonhentos no município de Uberlândia no período estudado, quanto à vítima, ao agravo e aos aspectos clínicos. Merece destaque que a quantidade de informação ignorada foi muito baixa, exceto para a informação de manifestações sistêmicas e escolaridade, o que reflete a quantidade das notificações e a conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância de registrar corretamente os dados. Não podemos afirmar que não houve subnotificação no município, mas ao que parece, uma vez que o estabelecimento médico é procurado, o registro é feito de forma adequada. Essas informações podem ser úteis para conscientizar adequadamente a população, visando prevenir que os acidentes ocorram e ou possíveis complicações decorrentes deles. Então, eu deixo aberto agora para o Cláudio e para o Loriel, qualquer comentário que eles queiram fazer da apresentação deles. Boa noite, eu sou o Cláudio, vou estar apresentando aqui para vocês um PowerPoint, e de consideração a gente queria falar um pouco sobre a discussão do nosso trabalho, então sobre o porquê dos nossos resultados. Então aqui a gente tem primeiramente relacionados ao sexo. A gente consegue ver que o sexo masculino teve
uma maior porcentagem, e isso devido a acidentes ofídicos, ou seja, por serpentes, a esses animais. Mas quando a gente vê os outros tipos de animais, então escorpiões, abelhas e aranhas, a gente vê que eles têm mais influências no sexo feminino. Então, por que teve essa troca de animais peçonhentos? Infelizmente, grande parte da nossa sociedade ainda tem aquela ideia de o homem vai trabalhar e as mulheres ficam em casa. E esses três tipos de animais, eles são domiciliares, então acontece esses acidentes diante dessa área domiciliar. E para os acidentes ofídicos relacionados ao sexo masculino, eles vão trabalhar, geralmente, em áreas rurais, onde, então, encontra esses animais peçonhentos, que seriam mesmo as serpentes. Aqui, dados relacionados à faixa etária, a gente tem a faixa etária economicamente ativa, então, aquela que sai para trabalhar entre o intervalo de 18 a 60 anos, e, geralmente, ao encontro com esses animais peçonhentos. Aqui, de classificação do caso e soroterapia, eles vêm muito junto com o tempo decorrido entre picada e atendimento. Então, se você procurar o atendimento nas primeiras horas, a gente vai ter um bom prognóstico. Então, foi isso que aconteceu. A gente teve uma classificação do caso grande, com 86,23%, considerado leve, e não foi necessário, então, o uso de soroterapia. Mas o grupo destaca que, para acidentes ofídicos, ou seja, com serpentes, independente da classificação do caso, é necessário o uso do soro específico, por conta da mortalidade dos animais peçonhentos. Eu sou o Loriel. Nessa parte da distribuição espacial, a gente gostaria de dar ênfase à parte central, que foi onde mais ocorreu os ataques com os animais, com os escorpiões, devido à umidade da parte central da cidade e aos edifícios. Esses locais são onde os escorpiões eles gostam de ficarem localizados e facilita eles a se proliferarem. A gente também, agora no gráfico, gostaria de mostrar um declínio significativo dos casos do ano de 2014 a 2018, e a gente tem duas opções para poder descrever o que pode ter acontecido para esses casos terem caído tanto. A primeira pode ser um aumento na subnotificação, e a segunda pode ser uma conscientização da população. No outro gráfico, a gente mostra os acidentes pelos meses. A gente pode perceber que os meses são os mais chuvosos. Isso porque os animais peçonhentos, eles gostam de umidade, e a umidade também ajuda eles facilitam eles a se proliferarem. Nas principais regiões do corpo acometidas por cada animal, nas abelhas, por serem animais voadores, a gente teve a cabeça e o tronco. Mas nos outros três animais, aranhas, escorpiões e serpentes, os membros mais acometidos foram os membros inferiores. Como importância do estudo, a gente tem que esse estudo foi uma base para a delimitação de medidas para conscientizar a população. Então, a gente teve uma objetividade maior em como a gente vai fazer essa conscientização, em quem a gente vai fazer a conscientização, em qual local a gente vai fazer essa conscientização. Então, a gente pretende conscientizar a população em trabalho futuro e ajudar também órgãos sanitários competentes que também podem fazer essa conscientização, e a gente vai disponibilizar, então, os nossos dados, os nossos resultados, para ajudar esses órgãos. E de consideração seria isso. Ok, obrigado pela apresentação, Cláudio e Loriel. Então, eu deixo aberto para a Ana e para o José, né, para realizarem seus comentários e questionamentos. Boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar pelo trabalho também, trabalho bem feito, bem pesquisado, né, com uma revisão de literatura embasada. E aí eu tenho duas perguntas para vocês. Qual foi, assim, o incentivo, né, ou por que vocês decidiram trabalhar com esse tema? E a segunda parte que vocês comentaram, né, que os casos podem ter diminuído por conta de subnotificação ou por conta até de conscientização da população, por mais informações, né?
Com relação a essa subnotificação, vocês sabem quais são os problemas que a gente enfrenta em epidemiologia mesmo, com relação a esses dados? Porque vocês coletaram, né, a base de dados secundária do Sinam. E quais são, né, os problemas relacionados a essas bases de dados? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer as considerações, Ana Paula. E respondendo à primeira pergunta, o trabalho a gente pegou da orientadora, ela tinha feito um trabalho parecido na região de Patrocínio, mas aqui em Uberlândia não tinha nenhum trabalho sobre, então a gente decidiu fazer, a gente achou legal, e viu que é importante sim estudar sobre esse tema, porque esses animais, eles atacam as pessoas e matam as pessoas, além de trazer sequelas, então é sim importante estudar sobre esses animais peçonhentos. E sobre os dados secundários, a gente tem que eles prejudicam muito quando a gente for analisar os dados, e também eles têm eles prejudicam, por exemplo, na distribuição de soro fisiológico, do soro específico para cada animal. Então, se a gente tem uma subnotificação alta, a gente não sabe quanto de soro será preciso para estar distribuindo entre as regiões. Então, seria isso. Muito bem. L'Oréal quer falar alguma coisa? Não, ele explicou bem. Certo, muito bem. Além disso que você comentou, né, que uma subnotificação atrapalha a quantidade de recurso, né, que a prefeitura, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar mesmo para o município, no problema da notificação mesmo, a gente comenta que é uma ponta do iceberg, né, porque, assim, o iceberg a gente consegue ver uma parte dele para cima da água, né? Mas 10 vezes mais para baixo da água. E, no caso, os casos que são subnotificados, né? Os que não aparecem, são esses que estão embaixo da água. Então, normalmente, a gente sabe que a gente tem muito mais caso do que foi realmente notificado no sistema, né? De informação, na base de dados. E aí são vários os motivos. Pode ser que a pessoa não procurou, né, o serviço de saúde para tratamento, então não tem como saber. Pode ser que ela procurou, mas o profissional não notificou, ou ele não realizou o diagnóstico corretamente. No caso do animal peçonhento, ele vai saber, né? Então, no caso, ele pode não notificar. E a gente vê muito isso também, fichas mal preenchidas, né, que não tem todas as informações que vocês, por exemplo, precisariam para coletar. Então, isso são alguns dos problemas que a gente ainda enfrenta, né, com os profissionais da saúde. Mas o trabalho de vocês ficou excelente, vocês estão, parabéns mesmo para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Bom, olá, boa noite. Eu quero parabenizar vocês, primeiramente, pelo trabalho. E eu vou começar com o meu comentário inicial, que é sobre a história... Eu não sei se vocês já escutaram falar de Jon Snow, não o cara do Game of Thrones, o Jon Snow é epidemiologista. O Jon Snow, ele detectou, é o pai, chamado pai da epidemiologia. E por que estou contando isso no meu comentário? E porque nós estamos trabalhando sobre os ombros de grandes epidemiologistas, começando por Jon Snow. E no Brasil tem toda uma história de epidemiologia. Está o Vital Brasil, que é o fundador do Instituto Butantan. Está o Oswaldo Cruz, um grande salubrista. O Carlos Chagas, que vocês já devem ter escutado, que descreveu todo o ciclo da doença de Chagas. Então, a história de saúde pública e epidemiologia no Brasil é grande. E eu quero começar parabenizando vocês, porque vocês fizeram exatamente isso que essas pessoas que eu acabei de falar fizeram no passado, seguir o caminho da epidemiologia. E, com respeito a isso, a minha pergunta é o seguinte: se você fosse o epidemiólogo da cidade, imagine isso, o que você recomendaria fazer? Eu acho que vocês já falaram algumas coisas, por exemplo, conscientização da população, mas eu quero que você me diga, opa, eu vou conscientizar a população dessa forma, e só faça o exercício. E a minha segunda pergunta é uma pergunta mais de conceito. Eu quero saber se vocês sabem como funciona a soroterapia. E eu quero parabenizar porque, olha, esses mapas ficaram excelentes, os dados estão bonitos. Só para você saber, esses mapas
nós aprendimos a fazer na faculdade isso. Então, vocês estão adiantados demais. Eu acho que o seu trabalho é excelente. Só deixa esse comentário para vocês. Estão de parabéns. Obrigado. Então, respondendo a primeira pergunta, a gente, nas reuniões que a gente tinha com a nossa orientadora, a gente pensou em algumas formas de poder transmitir para a população sobre o assunto. A gente pensou em palestras em escolas, em palestras em bairros mais periféricos, a gente pensou em várias formas, a gente pensou em produzir panfletos, pensou em fazer posters, pensou em criar várias maneiras de propagar essa informação para a população. E respondendo a segunda, que é sobre como é feita a soroterapia, a gente estudou um pouco, sim, sobre isso, e a gente viu que é colhido o veneno do animal peçonhento e aplicado em um animal de grande porte, por exemplo, um cavalo. E aí este cavalo vai produzir anticorpos, e esse anticorpo é o soro, que é usado na soroterapia. Isso, eu só queria adicionar uma coisa aqui, também para divulgação e conscientização, a gente pode também pretender fazer mini cursos, apresentação nas escolas. A gente está fazendo agora um trabalho espacial de Uberlândia, então quais regiões é necessário uma maior conscientização, a gente está pensando em fazer entrevistas, então a gente vai ter um direcionamento para onde a gente vai fazer essas conscientizações, então com mini cursos, folders, igual o L'Oréal falou, e é isso. Agradeço pelas considerações dos avaliadores, muito obrigado. Obrigado. Então, só para meu comentário final, nossa, vocês, além de fazer um trabalho excelente, vocês têm um embasamento teórico excelente também, então, só queria falar isso. Só como um comentário, não falando sobre, só como uma recomendação, eu acho que panfleto, o material que é descartável, que gera lixo, não é muito saudável, né, pela cidade, pela produção de lixo. Eu acredito que é melhor pegar o mapa de risco, como você acabou de falar, que é uma coisa que eu também estava pensando, pegar o mapa de risco e ir para aquelas zonas e fazer conscientização nessas zonas. Não precisam ser vocês, pode ser algum agente de saúde, mas se vocês fazerem tentar fazer que isso aconteça, né? Mas, então, parabéns. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado ao Cláudio, ao L'Oréal pela apresentação, a Ana e o José pelas avaliações e comentários. Vamos dar sequência com a quarta apresentação da noite, com o Gabriel, o Luiz e o Caian, que são de Hortolândia, São Paulo, com a orientação da professora Priscila Batista Martins. O trabalho sobre HOPES, aplicativo de auxílio à terapia. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Ferreira Souza, eu faço parte do time HOPES, da ETEC de Hortolândia, minha orientadora é a Priscila Martins, e vamos começar falando um pouco sobre o projeto que a gente está fazendo. O HOPES ele surgiu com a ideia de quando você precisa de algum alento, algum auxílio psicológico, quando você se sentia solitário, você precisava conversar com alguém ou entender o que você estava sentindo, mas não conseguia. E a gente juntou algumas informações com isso, fizemos pesquisas de campo, entre outros, e a gente chegou, com os dados da nossa pesquisa, nós descobrimos que cerca de 80% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, ansiedade. O Brasil ele é atualmente o 8º dentre os países com maior número de suicídio. Em 2013 foi contabilizado cerca de 11 mil suicídios, e isso é uma marca muito preocupante, até porque à medida que os anos foram passando, esse número foi aumentando, ainda mais agora em tempos de pandemia, e todas essas pessoas, apenas 2% dos adultos dos grandes centros urbanos
fazem algum tipo de tratamento psicológico. E pensando nisso, nós criamos o Hopes, que é um aplicativo para poder conscientizar a população e também para poder aproximar mais o paciente do psicólogo, para poder disseminar mais e assim ajudar mais as pessoas. Pensando nessa forma, vou deixar agora para o Luiz falar sobre um pouco do mercado, falar um pouco sobre como é que está indo essa situação no Brasil. Prazer, eu me chamo Luiz Eduardo e eu venho apresentar o tamanho de mercado. Então, atualmente no Brasil, 86% da população sofre de algum tipo de transtorno mental. Isso é aproximadamente 186 milhões de pessoas. E dessas milhões de pessoas, apenas 2% busca algum tipo de tratamento, o que é muita pouca gente. Isso mostra o quanto esse mercado pode crescer. Então, eu e meu grupo decidimos que o nosso lucro será baseado em 25% do valor pago pelo cliente, que seria, no caso, o paciente que daria o seu dinheiro para o psicólogo. Então, nós fizemos um cálculo que, se essas 186 milhões de pessoas gastassem R$ 100 por mês durante um ano no nosso app, nosso lucro seria um total de 55 bilhões e 800 milhões de reais, o que mostra como esse mercado pode ser lucrativo mesmo com uma baixa renda, que é o nosso objetivo. Então, se baseando nesse mesmo cálculo de uma taxa de 25%, que será daí onde nós tiraremos nosso lucro, se baseando num grupo de 50 psicólogos que terão 40 pacientes mensais e que cada paciente pagará um valor de R$ 100 por mês, dentro de um ano nosso lucro será de R$ 600 mil, o que é muita coisa, e considerando que esse valor de R$ 100 tende apenas a crescer se baseando na formação e na especialização de cada tipo de psicólogo, esse mercado pode ser muito, muito lucrativo, como eu já disse anteriormente. Então agora eu passo a palavra ao meu companheiro de equipe Caian, que irá falar um pouco sobre o protótipo e o investimento necessário para se iniciar o projeto. Muito prazer, meu nome é Caian, eu vou apresentar o protótipo do aplicativo e o orçamento inicial previsto. O nosso aplicativo possuirá um feed principal, onde os pacientes e os profissionais poderão fazer suas postagens. Uma aba de contatos, onde o usuário poderá iniciar salas de bate-papo. Uma agenda onde o usuário poderá conferir seu calendário de consultas. Isso funciona tanto para o paciente, tanto para o profissional que precisa saber qual a lista de seus pacientes. E, por fim, estamos implementando uma nova área onde os pacientes poderão conferir uma lista de psicólogos com suas informações e planos mensais, avaliando qual a melhor escolha e qual a disponibilidade. Quanto à nossa provisão de orçamento inicial, temos um total de R$ 47.500, sendo uma distribuição de 10 mil para uma equipe profissional de programadores, 25 mil para um servidor de dedicado, 10 mil de marketing e 2.500 para um analista em segurança da informação júnior. Essa foi a apresentação do projeto Hopes. Agradecemos a sua atenção. Então, deixo aberto ao Gabriel, ao Luiz e ao Caian, né, para realizar qualquer comentário referente ao seu projeto. Opa, primeiramente, boa noite. Eu me chamo Luiz, faço parte da equipe Hopes. E sobre o nosso projeto, eu gostaria de dar ênfase que nosso objetivo principal com ele é conscientizar as pessoas sobre as doenças mentais e que elas precisam de tratamento. Além disso, facilitar esse tratamento por meio da terapia à distância. Depois desse vídeo, a gente fez mais coisas, como pesquisas e até mesmo um site. Então, eu deixo agora com o meu companheiro de equipe, Gabriel Ferreira. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel Ferreira, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Primeiramente, eu vou demonstrar agora, vou tomar aqui um tempo, para poder demonstrar um pouco como que a gente levou o desenvolvimento depois depois da nossa apresentação do vídeo. A gente desenvolveu mais coisas, como o nosso site, e eu vou apresentar como está ficando o protótipo dele, e entre outras coisas.
Nós vemos aqui a página inicial, que seria a página inicial mostrando qual que é o projeto. Nós temos aqui a área de usuários, que ainda não está aberta. E aqui... Gabriel, deixa eu só você não está compartilhando a tela aqui? Ou... não está compartilhando? Não. Um momento. Sim, perdão. Está compartilhando agora, certo? Agora compartilhando, ok. Certo. Então, voltando, perdão pelo equívoco, esse aqui é o nosso site, é um site mais para apresentar sobre o projeto e como funciona tudo. Temos uma pequena aba de usuários, que ela ainda não está aberta para o público, ainda estamos trabalhando nisso, e é basicamente um pequeno resumo e certas coisas exemplificando como deveria ser e todas as formas de explicar isso. Temos aqui a página de quem somos, que seriam os integrantes do grupo, e agora eu deixo a palavra com o Caian para poder falar mais um pouco sobre os dados que a gente acumulou depois de ter feito a apresentação desse projeto. Muito obrigado. Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Caian e eu vou falar um pouco das pesquisas novas que a gente fez com alguns profissionais e os possíveis pacientes, sobre a funcionalidade do site, o aplicativo, como o sistema de chat, videochamada, agenda de consultas e as pesquisas dentro do aplicativo para procurar os profissionais. A gente teve avaliações positivas e propostas que melhoraram alguma das áreas. Um dos pontos analisados é sobre acessibilidade, que, tendo as sessões à distância, as pessoas tendem a falar mais abertamente sobre seus problemas, já que eles estão em um ambiente mais familiar e confortável. Agora o Ferreira vai finalizar o projeto. Perdão. Bem, agora deixo aberto agora para poder responder esses questionamentos e algumas dúvidas dos orientadores, no caso. Obrigado, Gabriel, Luiz e o Caian. Tá? Então, Ana e José, tá? Eu deixo livre a vocês aí para qualquer comentário e questionamento. Olá, boa noite. Bom, vou começar parabenizando vocês e vou parabenizar pelo seguinte: o caminho da ciência atualmente é a interdisciplinaridade. Está ficando velho, obsoleto o assunto de não trabalhar entre disciplinas, e eu vejo que vocês fizeram isso. Vocês já estão no futuro. Utilizar, por exemplo, ciência da saúde e utilizar também informática para criar um aplicativo e tentar resolver uma problemática. Isso aqui é o futuro da ciência e a tecnologia, a interdisciplinaridade. Quero começar com isso. E o que eu quero comentar bom, vou fazer duas perguntas e um comentário. A minha primeira pergunta é se vocês sabem o que mais ou menos gasta uma pessoa, se alguém tem feito essa pesquisa, sobre quanto gasta uma pessoa em saúde mental. Porque vocês colocaram alguns dados, mas eu não sei como vocês chegaram nessas conclusões. Eu queria saber se vocês sabem, se alguém já fez, ou se vocês planejam fazer essa pesquisa e saber mais ou menos quanto uma pessoa gasta em saúde mental. E nessa pergunta também está relacionada, além da pessoa, nela, né, como particular, quanto o governo, seja a autarquia, seja pelo SUS, ou seja por algum outro programa, gasta em saúde mental. Se está sendo bem atendido, ou é um problema que não está sendo atendido pelos governos atualmente. E a segunda pergunta tem a ver com o que vocês estão preferindo, ir para a parte da pesquisa ou vocês querem ir mais para a parte comercial? Eu acho que as duas não são excluintes, significa que vocês podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E daí vem o meu comentário final. Meu comentário final é o seguinte:
Atualmente, bom, eu não sou especificamente da área de psicologia, não estou muito atualizado, mas o pouco que eu sabia é que aparentemente as últimas pesquisas mostram que as redes sociais, o uso de aplicativos podem causar mais ansiedade, né? Então eu quero saber, ou que venha o meu comentário, mais uma recomendação, que vocês, se vocês poderiam incluir o seguinte, uma aba onde você pode ver números importantes. Um número importante, por exemplo, seria o SAMU, de emergência, né? Ou um número importante seria o número de valorização da vida, que é uma linha que você é 188, acho que é o número, certo? Essas duas linhas seria interessante colocar no aplicativo. E o outro que seria interessante também colocar no aplicativo seriam dicas. Dicas, por exemplo, que os profissionais de saúde mental falam que é bom para prevenir a depressão. Por exemplo, você coloca nessa aba essas dicas e coloca, fazer exercício físico 2 horas por dia é excelente. Então, essa é a minha recomendação. Então, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Foi legal ler seu trabalho. Todos os trabalhos foram legais. E parabenizo. Obrigado. Muito obrigado pela atenção, primeiramente. E respondendo a primeira pergunta, falando sobre mais quanto que uma pessoa gasta com tratamento mental, com saúde mental. Por diversos casos, uma pessoa normalmente que vá pelo SUS ou por algum, me fugiu a palavra, por algum convênio médico, normalmente, quando que vão por essas arestas, tem-se ser muito mais demorado o tratamento. Eu posso dar um exemplo como eu mesmo, eu faço minha psicóloga já tem um ano e alguns meses, mas antes eu fazia pelo convênio e pelo SUS. E por conta disso, houve uma demora muito grande até eu poder conseguir me encontrar com a psicóloga, poder conversar com ela, poder marcar uma consulta. E, em média, no caso, em média, o que seria o que uma pessoa gasta com saúde mental, seria mais ou menos de R$200 por mês, 250, dependendo muito do psicólogo. Ou seja, isso por ano poderia gastar, para uma pessoa de uma renda baixa ou uma renda média, poderia ser um dinheiro muito salgado. E a gente pensou no aplicativo justamente para poder ajudar essas pessoas que também merecem ajuda, mas não conseguem, e pela incapacidade do SUS de poder entregar isso, e também dos convênios, que nem todos têm essa particularidade. Respondendo a segunda pergunta, de quanto o governo ele gasta com saúde mental, nós fizemos várias pesquisas e o governo ele gasta muito pouco. Eu não me recordo agora do número exato, mas ele gasta muito pouco para essa vertente da saúde, porque, como diria, apesar dos números gritantes, eles ainda não veem isso como uma forma de, algo preocupante ou um problema necessário. Então, acabam que eles não investem muito nessa parte. Mas, voltando ao assunto, no caso, a terceira pergunta, no caso, sobre as abas e dos aplicativos, a ideia principal, a gente iria colocar em desenvolvimentos futuros, inclusive tem até colocar um adendo que, pelo fato da Covid, da pandemia, nós não conseguimos terminar o desenvolvimento do aplicativo. E nós temos várias outras ideias, tais quais como você falou, muito obrigado, inclusive, de algumas abas com o número de emergência, ou até mesmo dicas, que seria o feed, que demonstraria bons hábitos para você poder até mesmo aliviar a ansiedade, diminuir o estresse. E acredito que foram todas essas perguntas, se eu não estou enganado. É isso, fecho agora. Foram sim, muito obrigado. Ótimo trabalho. Muito obrigado. E muito boa noite. Obrigado e boa noite. Oi, meninos, tudo bem? Eu tenho só, primeiro também, parabenizá-los, né, pelo trabalho. Eu acho que o tema é super pertinente, atual, de grande relevância mesmo, porque os dados que vocês apresentaram é o que a gente realmente encontra
no Brasil e no mundo, as doenças mentais, elas estão alcançando números extravagantes até, porque as pessoas hoje realmente são super ansiosas e têm depressão, o número de suicídio, principalmente entre adolescentes, é preocupante. Então, eu acho uma ideia muito boa e o tema super atual, né, do trabalho de vocês. A única questão é que eu queria que vocês delimitassem melhor para mim o objetivo, porque para mim o objetivo era realmente ajudar as pessoas com baixa renda a ter acesso a esse tratamento psicoterápico, né, a ter acesso a um tratamento de qualidade para resolver o problema. Mas na apresentação do Gabriel ainda, ele falou muito da questão lucrativa, de que também seria lucrativo o aplicativo. Então, queria definir, e ainda você comentou, Gabriel, que era o objetivo também de vocês. Então, por isso que eu quero que vocês definam melhor para mim qual que é o objetivo, né? Se seria esse da população de baixa renda ter acesso, ou ser lucrativo para os profissionais e para vocês, né? No caso, que criaram um aplicativo. E a segunda pergunta é que no trabalho escrito tem uma figura, né, mostrando as idades que são afetadas aqui pela depressão, que é do Hospital Albert Einstein, né? E aí, aqui as idades que a gente percebe que tem o maior número é dos 14 anos até 60 anos ou mais. Com relação a esses idosos, né, que tem muito problema mental mesmo, né, problemas relacionados à saúde mental, vocês acham que o aplicativo está, assim, disponível, eles têm acesso, eles conseguem mexer, ou seria assim, para o filho que vê e aí encaminha para o pai, sabe? Alguma coisa nesse sentido? Porque será que o idoso ele está familiarizado com o uso de aplicativos? Certo. Muito obrigado pelas perguntas e pelo comentário. Bem, respondendo a primeira pergunta, acredito que seja sobre o objetivo do aplicativo. Nós acreditamos, no caso, a equipe Hopes acredita numa via de mão dupla. Nós queremos ajudar as pessoas, que é, no caso, o nosso principal objetivo, mas nós também entendemos que, para ajudar essas pessoas, a gente não pode depender de outras vertentes, como, por exemplo, depender de um governo ou depender de uma ONG, por exemplo. Então, visando isso, a ideia principal seria empurrar a economia, também podendo ajudar todos os psicólogos, que apesar de tudo, eles ainda não são muito procurados devido a várias outras questões sociais, e seria mais uma via de mão dupla. Nós queremos ajudar todos de diversas outras formas. No caso, seria poder disponibilizando a maioria dos empregos para esses psicólogos e também ajudando essas pessoas, conscientizando, entre outros. Sobre a segunda pergunta, que no caso seria sobre os idosos, a principal ideia dos idosos é o quê? Todo mundo hoje em dia tem um smartphone, todo mundo hoje em dia tem algum conhecimento e seria até uma facilidade para no caso, o manejamento do aplicativo. E o aplicativo ele seria muito simples, e acredito que todos os idosos e essa parcela da população, eles teriam essa capacidade. Mas eu acho que o maior desafio não seria nem esse, o maior desafio seria a conscientização dessa parte da população idosa, que, por mais querendo ou não, elas não têm consciência, que vieram de épocas difíceis e que não tinham tanto conhecimento do assunto. Muitas vezes vistas essas doenças como frescura. Então, referente ao aplicativo, eu acredito que ele seja uma forma de, mostrar isso é um problema sério para eles, como também para poder ajudar. Eles vão aprender de certa forma, e é um aplicativo muito fácil, assim como você mandando mensagem, eu diria, respondendo essas perguntas. Perfeito. Ok. Muito obrigada e parabéns para os três. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então, obrigado ao Gabriel, ao Luiz e ao Caian pela apresentação. Obrigado à Ana e ao José pelas considerações e questionamentos.
Vamos chegando na última apresentação da noite. Essa noite temos apenas 5 apresentações, então vamos para o Rio Grande do Sul, em São Marcos, com o Pedro, o Rafael e o Matias, com a orientação do professor Rudinei, o estudo das saponinas na redução dos níveis de colesterol no sangue. Nosso trabalho é sobre o estudo das saponinas na redução dos níveis de colesterol no sangue. Os integrantes desse grupo sou eu, o Matias Escodro dos Santos, Rafael Broquet Solatelli, e meu nome é Pedro Broquet Solatelli. O professor orientador é o Rudinei Zorza e o co-orientador é a Jaqueline Broquet Solatelli. Nesse trabalho nós pretendemos fazer um estudo das saponinas na redução dos níveis de colesterol no sangue. Nós pretendemos verificar a eficácia dessa substância no combate ao colesterol e alguns alimentos que são ricos em saponinas. Nós acreditamos ser importante essa pesquisa por causa que essa substância saponina não é muito conhecida. E assim nós podemos divulgar informações sobre ela e mostrar possíveis benefícios que essa substância pode trazer. O principal problema da nossa pesquisa é qual a eficácia das saponinas no combate ao colesterol. Alguns alimentos que possuem saponinas são a aveia, o espinafre, a soja, o grão de bico, a vagem, os aspargos, brotos de feijão, amendoim, o gergelim, o feijão, a lentilha e a ervilha. Também existem bebidas que possuem as saponinas. Um exemplo é o ginseng, que foi usado no nosso experimento, que vai ser explicado depois, e também o vinho, principalmente o vinho tinto. Bom, as saponinas vêm sendo muito utilizadas na nutrição animal. Elas podem ser encontradas em plantas, animais marinhos e tipos de bactérias. Segundo o Zanin, as saponinas fazem parte do grupo dos fitosteróis, que são nutrientes benéficos para ajudar na redução da taxa do colesterol e auxiliam também na produção de hormônios. Bom, a nossa pesquisa foi agrupada nas seguintes categorias: quanto à natureza, que é básica, o tipo sendo descritiva, a técnica, que é o estudo, caso e abordagem, sendo qualitativa. Na primeira etapa, a gente buscou em livros técnicos em português e inglês de 1996 até 2020, tudo o que tinha sobre saponinas. Na segunda etapa, a gente fez uma leitura seletiva e uma leitura exploratória. E também buscou medicamentos que continham saponina na sua fórmula. Na terceira etapa, a gente fez uma análise dos dados e apresentamos uma ficha técnica sobre os medicamentos. Na quarta etapa, a gente fez uma discussão sobre essa ficha técnica e tentamos chegar a um fim. A conclusão do nosso trabalho foi que a gente pesquisou em vários medicamentos, em várias bulas de medicamentos, se haviam saponinas nesse medicamento. E nos que tinham, a grande maioria dizia na fórmula que era indicado no controle do colesterol. E alguns, a minoria, não diziam nada. A gente acredita que era porque tinha uma baixa concentração de saponinas, então não dizia nada na fórmula. Tá, então primeiro a gente fez um experimento para comprovar a propriedade tensoativa das saponinas. O tensoativo é uma substância que consegue fazer a mistura de outras duas. Então a gente fez um chá de ginseng, que é uma planta que tem muitas saponinas. A gente fez o chá, a gente deixou esfriar durante um tempo, agitou durante mais ou menos 1 minuto e percebeu-se que criava uma espuma. Como o detergente também é tensoativo, comprovando a propriedade tensoativa das saponinas. Daí a gente fez outro experimento também para comprovar essa mesma propriedade. A gente usou óleo, água, o ginseng, 3 tubos de ensaio e uma grade de tubo de ensaio. Daí, no primeiro tubo de ensaio, nós colocamos 10 ml de água e 10 gotas de óleo. No segundo, a gente colocou
10 ml de água, 10 gotas de óleo e 5 de detergente. E no terceiro a gente colocou 2 ml do chá de ginseng e 5 gotas e 10 gotas de óleo. Daí, no primeiro, como esperado, a água e o óleo não se misturaram. Mas já no segundo, por ter o detergente, ele conseguiu fazer com que as duas substâncias se misturassem. Isso se repetiu no terceiro tubo de ensaio, que o ginseng, a saponina do ginseng fez com que os dois conseguissem se misturar. Concluímos que a saponina realmente tem ação na dissolução das gorduras e os alimentos e medicamentos que têm essa substância têm efeito na diminuição da taxa de colesterol no sangue. Então, deixo as palavras agora ao Pedro, ao Rafael, ao Matias, né, se querem realizar qualquer colocação do trabalho. Eu e o Pedro não vão conseguir ligar a câmera porque aconteceu um acidente aqui na frente da nossa casa e acabou a luz. Sem problema. Então, Problema justificável. Não tem problema nenhum. Então, no início do ano, o objetivo do nosso trabalho era outro. A gente queria procurar alguns alimentos que tivessem alta concentração de saponina e criar um suplemento para que pudesse ajudar no controle do colesterol. Mas por conta da pandemia, a gente mudou o nosso foco. A gente começou a pesquisar em alguns medicamentos que tinham saponina na ficha técnica. Então, na maioria dos medicamentos que a gente procurou, diziam que sim, era eficaz no controle do colesterol. E também para comprovar mais ainda a eficácia das saponinas, a gente fez 2 testes, que a gente mostrou no vídeo e eu vou ressaltar. O primeiro, a gente fez do chá de ginseng, que é uma planta que tem muita concentração de saponina, e a gente colocou esfriar. Depois de um tempo, a gente sacudiu e, como mostrou na imagem, criou uma espuma. Como no detergente, que o detergente é tensoativo. Tensoativo é uma substância que consegue fazer a mistura de outras duas, como a água e o óleo. E a gente fez outro experimento para comprovar mais ainda a eficácia. No segundo, a gente pegou 3 tubos de ensaio, uma grade de tubo de ensaio, água, óleo e ginseng. No primeiro tubo de ensaio, nós colocamos 10 ml de água, 10 gotas de óleo. No segundo, a gente colocou 10 ml de água, 10 gotas de óleo e 5 de detergente. E no terceiro, a gente colocou o chá de ginseng, 10 ml e 5 gotas de óleo. No primeiro, como esperado, a água e o óleo não se misturaram. Mas já no segundo, por ter o detergente, elas se misturaram. Isso se repetiu no terceiro tubo de ensaio, mostrando de novo a eficácia das saponinas. E agora a gente está aberto para perguntas. Ok, então, Pedro, o Rafael e o Matias, né? Então fica aberto agora a Ana e ao José qualquer comentário e questionamento. Boa noite, meninos, tudo bem? Primeiramente, queria parabenizar pelo trabalho, que também é um assunto super relevante, atual. A gente sabe a dificuldade mesmo, né, do número de pessoas que apresentam dislipidemias, e a gente sempre sabe, né, que tem os alimentos considerados aí milagrosos pela população, e que fazem uso mesmo quando é oferecida essa oportunidade, porque
para diminuir, né, o colesterol sanguíneo, a gente precisa de toda uma intervenção, né? Então, é mudança total da dieta, prática de atividade física, é uma mudança de estilo de vida como um todo. E muitas vezes as pessoas querem o alimento milagroso, né, para fazer essa alteração e baixar o colesterol de forma mais rápida e mais simples, né, uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, eu falo que a descoberta, né, dessas novas substâncias, os compostos bioativos dos alimentos, né, é importante sim, mas que não é a única forma da gente diminuir, né, os valores de colesterol sanguíneo. E aí, isso, né, com isso vem a minha pergunta para vocês, que é essa questão. No caso, né, das saponinas, elas seriam milagrosas ou a pessoa teria que fazer toda uma mudança de estilo de vida para que funcionasse melhor? Boa noite. Conforme nós pesquisamos, nós precisaríamos usar frequentemente as saponinas. As saponinas, elas funcionam de um jeito que elas não ajudam a retirar o colesterol do sangue, elas apenas ajudam o intestino a absorver menos do colesterol. Muito bem. E aí, é necessário fazer toda uma mudança de estilo de vida, ou só consumindo os alimentos e as bebidas que contêm saponina está resolvido? Não, nada é milagroso. É sempre necessário fazer muito exercício físico e não se alimentar de muitos alimentos que façam mal e tenham muito colesterol. É mais fácil controlar quando não é geneticamente o colesterol. Quando tu tem uma alta taxa de colesterol geneticamente, é mais complicado de conseguir controlar. Então precisa fazer mais esforço ainda para poder controlar e ser saudável. Muito bem. Aí por isso que entra a medicação mesmo, né? Para esses casos mais extremos, principalmente parte genética. Tá joia, meninos. Parabéns pelo trabalho e as minhas considerações eram essas. Muito obrigado. Boa noite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Enquanto às minhas considerações, eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira é o seguinte: qual seria o próximo passo que vocês pretendem fazer? Ou se vocês fossem só para fazer o exercício, tipo, o que vocês fariam depois? Por exemplo, se vocês querem demonstrar que as saponinas são eficientes para diminuir o colesterol, qual seria o próximo passo, já seja experimental ou já seja clínico? Como vocês imaginam o caminho para atingir a resposta? E o segundo que eu queria perguntar é o seguinte: naquela revisão que vocês fizeram, o ginkgo biloba é uma das ginkgo biloba e outras ervas que também tem saponina, porque a saponina é de origem vegetal. Vocês encontraram, se alguém já tinha testado esses aditivos alimentícios e mostraram que havia diminuição de colesterol? Vocês conseguiram ver isso nas pesquisas que vocês fizeram? Essa aí é a minha pergunta, as minhas perguntas. Tá, a primeira pergunta, o nosso próximo passo era o que a gente estava pensando em fazer esse ano, porque o ano passado a gente já tinha feito uma pesquisa sobre as taxas de colesterol da nossa cidade. E esse ano a gente tinha começado a procurar isso para tentar fazer algum suplemento, medicamento para tentar ajudar nisso. A gente procura que no próximo ano, no próximo projeto, a gente consiga aprofundar mais e consiga continuar para fazer esse medicamento. E a segunda pergunta, nós pensávamos em fazer esse trabalho, mas nós não conseguimos. Daí, nós passamos para esse modelo que nós fizemos agora
e nós pesquisamos na internet formas de provar, então já formas de provar que isso funcionava, mas para provar para as pessoas que ela funcionava. Então nós achamos alguns experimentos que foram provados e fizemos o teste em casa para ajudar as pessoas a entenderem melhor. Bom, esse aqui é só um comentário. Isso é para vocês. Eu não sei se vocês quais são seus projetos na frente, mas se vocês querem continuar, uma forma fácil de testar é com uma coisa que esteja demonstrado que não danifica, que não vai fazer mal para a pessoa que consome isso, né? Por questões éticas, né? Então, em vez de fazer um medicamento, isso aqui é uma recomendação, é uma coisa que vocês têm que estudar, pesquisar e ver com seu orientador. O que vocês podem fazer é testar com alguma planta ou com algum alimento que já contenha ou já esteja comprovado que tem saponina. Aí vocês fazem um protocolo de pesquisa. O protocolo é saber como que eu vou fazer a minha pesquisa, e nessa pesquisa eu coloco, ou eu peço aos voluntários, você fala qual o motivo da sua pesquisa. Eu quero comprovar se, por exemplo, o ginkgo biloba, que é uma planta que já é bem conhecida há milhares de anos, eu quero comprovar se essa planta realmente, obviamente, tudo isso que eu estou falando tem que fazer com ajuda e com especialista de saúde. Mas o seguinte, vocês pedem, né, para os indivíduos, que vocês falam para eles que vocês estão fazendo esse tipo de pesquisa, e vocês dão para um grupo de ginkgo biloba, por exemplo, aquele aditivo, e para um grupo controle você dá um placebo. Um placebo é qualquer coisa, pode ser até água, por exemplo, só para ilustração. Então, vocês dão e comparam depois de, sei lá, uns 3, 4 meses, como que está o nível de colesterol entre esses dois grupos. Então, uma pesquisa que não precisa, porque se vocês pensam em fazer um medicamento, o processo do medicamento precisa toda uma padronização. Você precisa ver quantos microgramas você está colocando, precisa ter a fórmula pura, precisa testar primeiro em modelos com células, depois tem que testar em animais, e depois tem que testar em humanos, mas isso é um processo bem longo. Mas com um medicamento que ou com um alimento que já é conhecido, que se viu que não causa reações, ou que as reações são bem mínimas, por exemplo, alguém que tem alergia para aquilo, então vocês é uma pesquisa mais segura, que é possível fazer junto com seu orientador e com voluntários, mas é um protocolo de pesquisa bem feito. Isso é um projeto que eu acho que, se vocês continuam no mesmo sentido, podem fazer no futuro. Então, essas aí era a minha recomendação ou comentário. Muito obrigado. Nós vamos tentar fazer isso que tu disse. Então, Pedro, Rafael, Matias, obrigado pela apresentação. Ana e José, obrigado pelos questionamentos e comentários. Antes de a gente finalizarmos a noite de hoje, vamos descontrair um pouquinho, e eu vou pedir que todo mundo abra a câmera. Vamos registrar o momento de hoje com a participação de todo mundo. Então, vamos. Eu vou contar até 3 aí, nós vamos sorrir todo mundo para a câmera, já que a gente não consegue fazer mais uma selfie, uma foto presencial, né? A gente faz também virtualmente aí a foto, né, na sala. Vamos ver, o Pedro e o Rafa estão com problema de abrir lá. Mas está todo mundo aí. Então, gente... Todo mundo sorrindo? Valeu, gente. Obrigado, tá? Podem fechar a câmera. Então, em nome do FEBIC, eu agradeço a participação de todos vocês, professores, estudantes, orientadores, avaliadores, tá? E convido a todos a participar da programação aí semanal disponível no site do FEBIC, tá? E no canal do YouTube.
onde inclui lá palestras, oficinas, mesas redondas, visitas virtuais, entre outras ações. Agradeço imensamente aos avaliadores pelo tempo e dedicação, tá? aos orientadores, né? Também pelo tempo e dedicação, e aos alunos aí, pela excelência na apresentação dos trabalhos. Tá? Então, tenham todos uma boa noite e nos vemos em um futuro próximo. Um abraço, hein? Tchau para todos. Abraço, até mais. Tchau, gente.